Olá, galerinha. Meu nome é Bruno Henrique, sou aluno do curso de Matemática da Universidade Estadual de Goiás, Campus Sul. E hoje irei ler para vocês um capítulo onde fala sobre um estudo sobre a inclusão de alunos com transtorno no espectro autista na aula de matemática. Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa de conclusão de curso, Ribeiro 2017. Viabilizada durante a regência de estágio supervisionando obrigatório do curso de matemática licenciatura da primeira autora, sob orientação da segunda. O objetivo da pesquisa era compreender as possibilidades e limites da inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, TEA, na aula de matemática de salas regulares da educação básica por meio da análise de indícios do que estes alunos aprenderam e da interação que eles estabeleceram com os colegas durante a realização de um plano de aula elaborado especificamente para promover sua inclusão. Nos dias atuais, embora esteja mais presente nas escolas, a inclusão ainda é uma tarefa desafiadora. Para quem está na formação inicial, o receio em trabalhar com a educação inclusiva pode ser ainda maior, tanto pela insegurança natural de quem está iniciando, quanto por medo de não saber lidar com situações para a qual nem sequer são preparados. A inclusão é um assunto bastante comentado, mas há muito o que esclarecer, uma vez que as pessoas sabem que é preciso incluir os alunos com deficiência, mas ainda possuem muitas dúvidas sobre a forma como efetivamente isso deve ser feito. De acordo com o Supremo 2009, a palavra incluir significa inserir, estar incluindo e fazer parte de. Se o aluno não está incluído, não faz parte de um determinado grupo. Mas para que esta inclusão ocorra, a escola precisa adaptar-se aos alunos com deficiência e não esperar que estes se adaptem à escola. Sendo assim, é necessário que se crie um método para incluir os alunos com deficiência, porém é importante destacar que isso não poderá se configurar em um trabalho isolado e os demais alunos precisam fazer parte desse processo de inclusão com os colegas no ambiente da sala de aula. Para isso, é importante que a escola faça seu papel, alertando a todos sobre a importância da inclusão, mas também o professor execute o seu trabalho em sala de aula, preparando atividades que possam gerar aprendizagem para todos. O interesse pela temática da inclusão iniciou-se quando a primeira autora realizou seu primeiro estágio supervisionado do curso de licenciatura em matemática no início de 2016, no qual a turma observada possui um aluno com TEA. Este aluno era isolado do restante da turma, não estabelecendo qualquer relação com os colegas. Em seguida, uma experiência positiva com essa mesma turma, vivenciada a partir do propósito de imersão na escola, em uma das práticas de ensino do curso, começou a motivar essa investigação. Quando surgiu a proposta de realizar o terceiro estágio, trabalhando diretamente com a questão da inclusão, a primeira autora decidiu que esta investigação seria o objetivo de seu trabalho de conclusão de curso, TCC, relacionando a inclusão e a possibilidade de desenvolver e analisar uma prática inclusiva no âmbito de regência do estágio supervisionado. Assim, para a realização de regência do estágio, era essencial elaborar um plano de aula relacionado a algum assunto presente no planejamento anual do professor regente da turma, que promove-se a inclusão de 2 alunos com TEA. Deste modo, em parceria com o professor, definiu-se que o tema seria Equação do primeiro grau com
com uma incógnita. Durante a realização do estágio, a primeira autora acompanhou alguns alunos na sala do atendimento educacional, especializando a EE, buscando se aproximar dos alunos antes de iniciar a regência. Nesse contato, pode contar também que, com algumas indicações do professor do AEE para a elaboração do plano. Os dois alunos também tinham na sala de aula o auxílio de uma professora de apoio que foi de extrema importância durante o desenvolvimento do plano, especialmente no acompanhamento do desenvolvimento dos alunos com TEA. Enquanto sua atenção precisava ser dividida com os demais alunos da turma, definida a questão de pesquisa, quais as possibilidades e limites de um plano de aula pautado em abordagens diferenciadas para a inclusão de alunos com TEA. Optou-se para realizar duas pesquisas de abordagem qualitativa na qual, segundo Goldenberg, 2004, a preocupação do pesquisador não é com a representatividade numérica de um grupo pesquisado, mas com o aprofundamento de compreensão de um grupo social e uma organização de um instituto, de uma trajetória e etc. Além do mais, dentro dessa abordagem foi estabelecida a modalidade definida como naturalismo ou de campo, entendida por Fiorentini e Lorenzato, 2006, como a modalidade de investigação na qual a coleta de dados é realizada diretamente no local em que o problema ou fenômeno acontece. A regência é, consequentemente, a pesquisa de campo foram realizadas em uma turma do 7º ano de uma escola pública de Itajubá, na qual estudavam 2 alunos com TEA, sendo um deles também possuir TDAH. Os 2 alunos sujeitos da pesquisa não tiveram suas identidades preservadas pelo uso de nomes fictícios, sendo que o primeiro chamado de Fernando e o segundo de Roberto. Deste modo, para compreender as possibilidades e limites da inclusão de alunos com TEA, um instrumento de coleta e dados essencial foi o diário de campo, no qual o pesquisador registra observações de fenômenos, faz descrições de pessoas e cenários, descreve episódios ou retrata diálogos. Fiorentini e Lorenzato. Para apoiar a escrita de um bom diário de campo, é essencial contar com o apoio de áudio e vídeo gravações, sendo assim, sempre que possível, as aulas foram gravadas em vídeos e áudios, especificamente dos diálogos dos grupos nos quais os alunos com referido transtorno participavam. Com o auxílio desse diário, também foi possível extrair ideias para a elaboração do portfólio de estágio, no qual foram relatadas todas as aulas desenvolvidas e as reflexões de pesquisadores acerca delas. Além disso, o diário também contou com anotações das observações de aula, compor o corpus de análise das pesquisas. Foram utilizados tanto o portfólio de estágio quanto os registros diários de campo, tendo como alicerce as gravações e as produções de alunos durante o desenvolvimento das aulas. Deste modo, conforme apontado no objetivo específico nesse trabalho, buscou-se compreender as potencialidades e limites do plano de aula desenvolvido a partir de indícios das aprendizagens e segundo das integrações que os alunos com TEA estabeleceram com seus colegas, os quais serão tomados como eixos de análise. Um levantamento bibliográfico, descrito em maiores detalhes no próximo tópico, permitiu conjecturar as abordagens sugeridas exigiam uma aproximação dos alunos para depois trabalhar com eles. Conforme defende Moreira, é necessário conhecer o aluno para analisar suas potencialidades de desenvolvimento e de aprendizagem, avaliando ao mesmo tempo quais os recursos educacionais que necessitam
Sendo assim, o ponto de partida foi a elaboração de um questionário para que os pais pudessem relatar quais eram os gostos e dificuldades dos alunos, e assim conhecê-los melhor e ter elementos para preparar atividades que entendessem suas necessidades, compreendendo os transtornos e os caminhos já percorridos para superá-los. De acordo com Boza, os primeiros relatos sobre o autismo foram realizados por Leo Kanner e Hans Asperger. O autor Oliver Sacks cita os autores Leo Kanner e Hans Asperger para explicar que o autismo foi descrito quase que simultaneamente por Leo Kanner e Hans Asperger nos anos 40, mas o primeiro parecia vê-lo como um desastre consumado, enquanto o segundo achava que podia ter certos aspectos positivos e compensatórios, uma originalidade particular de pensamento e experiência que pode muito bem levar a conquistas excepcionais na vida adulta. Leo Kanner foi um psiquiatra infantil que, em 1943, apresentou a primeira descrição sobre o autismo com base no estudo de 11 crianças que ele acompanhava, as quais possuíam algumas características, sendo a mais comum a dificuldade de se relacionar com as pessoas. Seu reconhecimento se deu através de um artigo que contava a história do primeiro caso estudado por ele, o caso de Donald Triplett. Kanner observou que os autistas possuíam dificuldades de relacionamentos, atrasos na fala, dificuldades na atividade motora global, principalmente quando se trata de acontecimento de vários anos. Em contrapartida, possui um bom potencial cognitivo, boa memória e boa habilidade na motricidade final, manifestada na habilidade de girar objetos circulares. Ademais, Kanner constatou que a criança com autismo gosta de ter uma rotina regrada, sendo essa uma das características chave do autismo, visto que eles possuem medo de mudança. O autismo é classificado pelo DSM-V, Associação Psiquiátrica Americana, como um transtorno global do desenvolvimento que se caracteriza pelo desenvolvimento acentuadamente atípico na interação social e comunicação e pela presença de um repertório marcadamente restrito de atividades e interesses, o qual nos revela os sinais de algumas características essenciais do TEA. Para complementar as informações sobre os transtornos estudados especialmente no âmbito da educação matemática, foi realizado um levantamento das pesquisas sobre o tema. Esta busca se iniciou a partir de uma planilha organizada por pesquisadores envolvidos em um mapeamento no qual o segundo autor participou. Para completar este levantamento com dados nos quais atuais, apontou-se por realizar uma busca no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, a partir da busca realizada utilizando-se as palavras-chave autismo, autista, deficiência, inclusão TDAH, TEA e deficiente. Localizou-se 45 trabalhos que foram analisados um por um até resultar em 5 trabalhos relacionados à inclusão no campo da educação matemática. As pesquisas apontam que a utilização de diversos tipos de metodologias e estratégias, como calculadoras, jogos e materiais manipuláveis, torna-se imprescindível no ensino da matemática para alunos com TEA e TDAH. O plano de aula. Para o desenvolvimento do plano de aula foram necessárias 22 aulas
as quais tinham objetivo possibilitar a compreensão da linguagem algébrica e do papel das equações como ferramentas na resolução de problemas. O plano foi dividido em 4 etapas, sendo as 2 primeiras compostas por um jogo visando priorizar o trabalho em grupo e o aprendizado dos alunos. De acordo com Macedo, esse tipo de material torna as aulas matemáticas mais ricas, criativas e menos cansativas, e os alunos se sentem mais atraídos e motivados. Ademais, os jogos auxiliam para uma boa relação entre o professor e a criança, levando em consideração respeito, a admiração e a aprendizagem. Para que os alunos pudessem compreender o conteúdo de diversas maneiras, foi imprescindível pensar em diferentes estratégias e metodologias, visto que, segundo Taknaga, alunos com TEA têm dificuldade em generalizar, por isso é importante que os professores apresentem diferentes situações ao se trabalhar com o mesmo material e materiais distintos. Assim, na terceira etapa foi proposta uma atividade de cunho mais investigativo, entendida como uma perspectiva de trabalho pedagógico que o professor pode lançar mão para a realização de um ensino significativo de matemática. Além disso, ao final das etapas anteriores, foi proposto ao aluno a realização de 3 atividades compostas por exercício e problemas. Nessa fase, procurou-se utilizar sempre enunciados claros e curtos, pois, de acordo com Taknaga, para pessoas com TEA, o uso de frases longas podem não fazer sentido, sendo aconselhável, portanto, o uso de frases curtas. Análise dos resultados. Tendo mostrado uma visão geral e esclarecido o processo de elaboração do plano, apresentam-se as análises das etapas buscando destacar indícios das interações e dos aprendizagens dos 2 alunos no início da realização do jogo das adivinhações. Realizado em duplos, a ajuda da colega foi essencial para que Fernando pudesse compreender o raciocínio inverso. O diálogo a seguir, retirado de uma das gravações de áudio, ilustra a intervenção. Colega: se eu fiz conta de mais, você faz de menos, pensa ao contrário. Fernando: tá bom. Nota-se a importância da relação com a colega para a aprendizagem do aluno e do fortalecimento de laços, especialmente para os alunos com TEA. Rodrigues afirma que para se ter uma sala de aula inclusiva é necessário que os alunos possam ter acesso a vários tipos de grupos de aprendizagem, principalmente o trabalho em pares, pois desenvolver uma gestão de sala de aula inclusiva não pressupõe um trabalho individual, mas sim o planejamento e a execução de um programa em que os alunos possam compartilhar vários tipos de interação e de identidade. Durante a realização do jogo, constatou-se o entusiasmo de Fernando, que em diversos momentos saía correndo pela sala de aula atrás da professora pesquisadora para manter sua produção, sendo que a professora não havia presenciado durante o estágio. Acerca disso, Fiorentini e Miorin ressaltam que o jogo pode ser fundamental para que esse interesse do aluno aconteça e que o aluno deve ser dado a direito de aprender. Diante dessas 2 situações, destacam-se a importância do suporte individual que o professor precisa oferecer, pois cada aluno tem uma dificuldade, possuindo ou não algum tipo de transtorno, e cabe ao professor atendê-los para que consigam prosseguir sozinhos. Em contrapartida, cabe destacar também a dificuldade dos professores em dar essa atenção o tempo todo para esses alunos, pois as turmas regulares da escola
pública normalmente são superlotadas e isso dificulta a execução desse tipo de auxílio. Esses alunos exigem mais tempo e atenção do professor, como definido por Sá, o que torna essencial a presença do professor de apoio. A respeito da interação dos dois alunos com sua dupla nas duas primeiras etapas, é possível ressaltar que Roberto possuía facilidade em se comunicar com os colegas, porém isso chegava a desviar a atenção deles, fazendo com que todos perdessem a concentração. Ele sempre buscava terminar as atividades rapidamente para conversar com os colegas, e este é um dos sinais do TDAH, citado por Matos, que relaciona o transtorno com as queixas de agitação e inquietude dos alunos diagnosticados. Além do mais, o DSM-5, Associação Psiquiátrica Americana, aponta que a conversa em excesso é uma característica de pessoas com TDAH, o qual está inserida nas peculiaridades da hiperatividade. Na terceira etapa, Roberto se sentiu inserido em seu grupo e todos os alunos puderam trabalhar de forma colaborativa, enquanto Fernando trabalhou a maior parte do tempo sozinho. Assim, é importante realçar que nem sempre a estratégia de trabalhar em grupo é suficiente para promover a interação. O único momento que o aluno interagiu com os colegas da sua equipe foi durante a organização da apresentação, enquanto compartilhava suas conclusões com os colegas do grupo, e posteriormente para a turma conforme a figura. Melo destaca a importância do trabalho em grupo e aponta a necessidade das propostas pedagógicas motivarem situações de interação do aluno com o TEA e seus pares, o que pode desencadear o desenvolvimento de competências relacionadas a associações e comunicações, contribuindo para a inclusão do aluno com TEA na escola regular. Porém, embora o trabalho em grupo possa favorecer a interação, ele não garante que isso aconteça. Este parece ser outro ponto que merece novas pesquisas, especialmente estudos relacionados à prática de sala de aula, os quais são bastante escassos, ainda ao menos do campo de educação matemática. A questão de aprendizagem perpassa todas as atividades propostas, mas por se tornar mais evidente, a partir da quarta etapa, foca-se este eixo de análise apenas nas atividades da quarta etapa. Nesta etapa, quando a professora pesquisadora adentrou com a balança na sala de aula, os alunos ficaram maravilhados, principalmente Fernando, que levantou-se da cadeira, ficou andando para os lados e mexendo nos objetos durante a aula. Os alunos foram participativos e se disponibilizaram a auxiliar, o que podem ser visto na figura 2. Acerca disso, Melo, Takinaga e Macedo destacam a importância do concreto para que o aluno se sinta seguro e consiga generalizar. Além da participação dos alunos durante a explicação, ao final da aula, os dois foram convidados a pesar algo que lhes interessasse e, entusiasmados, aceitaram o desafio. Fernando pesou sua bolsinha de lápis e Roberto suas raquetes. Durante toda a aula, a animação dos alunos mostrou que quando uma atividade é preparada pensando nos EPAE, esta inclusão poderá e será mais efetiva se for possível estendê-la a todos os alunos. Essa foi de extrema importância aos alunos com TEA, tornando-se o ponto culminante do plano de aula. Os alunos se sentiram entusiasmados com o material concreto interagindo com a aula. Eles se sentiram à vontade para ir à frente e mexer nos objetos, o que mostra com que estava incluído no contexto da aula, o que confirma mais uma vez que os referenciais apontaram sobre a necessidade de levar esse tipo de abordagem para a sala de aula, facilitando a visualização tanto desse público como dos demais alunos.
Durante a realização das primeiras sequências das atividades, Fernando Roberto e as suas equipes não tiveram dificuldades para resolver as situações propostas, mas o registro do processo de resolução não seguiu o padrão. Apresentando na atividade anterior, não foi percebido pelos alunos a necessidade de transcrever para o papel o passo a passo desse processo, mas eles conseguiram expressar a forma de pensar utilizando a ideia da balança e pensando pelo raciocínio lógico com o auxílio das imagens que continham nas atividades. Os alunos perceberam que para encontrar a massa dos dois objetos bastavam dividir o peso identificado do outro lado da balança por dois, utilizando o mesmo raciocínio para os demais. Embora eles não tenham feito o registro formal, apressaram como pensaram conforme a figura 3. Fernando e sua equipe não apresentaram dúvidas sobre como registrar o processo de resolução, porém, na hora de escrever as equações, se atrapalharam com relação aos sinais, o que não impediu que chegassem aos resultados corretos conforme a figura 4. Pode-se observar que tanto a ideia da balança quanto a da inversa estão presentes. Isso pode ter ocorrido porque Fernando percebeu que adicionar em ambos os lados era o mesmo que adicionar apenas em um dos membros e fazer sumir o valor do outro, pois isso estaria em zero. O mesmo procedimento foi identificado por ele para as demais operações. A explicação desse procedimento estava prevista no plano, mas diante dessa observação feita por parte do aluno, foi possível no momento da associação que toda a classe pudesse aprender com ele. Por conseguinte, alguns alunos apontaram por resolver deste modo, outros preferiram continuar com a ideia da balança, pois para eles esse raciocínio fazia mais sentido. Acerca disso, destaca-se a importância da socialização das atividades, pois cada aluno pode se sentir mais confortável e compreender melhor com um tipo de raciocínio. E a socialização permite que todos conheçam diferentes formas de pensar e de realizar um cálculo. Isso é exposto por Cristóvão, a qual ressalta a importância dos alunos fazerem as relações que lhes pareceram mais plausíveis para, a partir delas, explicar as diferentes ideias que podem ser utilizadas na resolução de equações. Afinal, fazer inclusão de todos é permitir que cada um alcance o resultado diferente e sem os colegas com quem tem maior afinidade para compartilhar suas dúvidas. Além da problemática relacionada à forma como foi composta a equipe, também verificou-se que a lista de atividades estava muito extensa. Desse modo, considerou-se que poderia tê-la separado em dois momentos ou ter diminuído o número de questões, fato que também foi observado nas outras equipes. Takinaga sugere que, ao trabalhar com alunos com TEA, o professor utiliza tarefas curtas e que tenham uma ordem clara a seguir, mas nessa atividade não se levou em consideração essas recomendações de literatura. Portanto, esses dois fatores podem ter sido complicadores. Na última atividade, a única realizada individualmente, Fernando ficou nervoso e não conseguiu prosseguir. Desse modo, foi dada uma nova oportunidade para o aluno no dia seguinte e, para facilitar seus cálculos, tendo em vista que utilizava os dedos ou pauzinhos para contar, foi oferecido material dourado. De acordo com Takinaga, esse material facilita o aprendizado de alunos com TEA, principalmente quando é utilizado para realizar operações com calma e com o apoio do material. Fernando conseguiu finalizar sua avaliação, mostrando que seu tempo de aprender é diferente, mas que sua capacidade é a mesma de seus colegas. Conclusão: durante a realização da fase de observação do estágio, é também no momento da realização de pesquisas de campo, além de características que os autistas possuem, outras que se sobressaíram, Fernando tinha grande dificuldade na interação social, o que se tornava um
multiplicador no trabalho com inclusão, além do déficit de comunicação social e comportamento estereotipados. Já Roberto não conseguia ficar acomodado na sala de aula, porém ele possuía uma interação maior com a turma. Quando sentia que Fernando precisava mais de sua atenção, a primeira autora priorizava o seu atendimento, visto que Roberto conseguia caminhar com maior autonomia. Assim, ressalta-se a importância de perceber a diferença entre alunos com TEA e estar próximos deles, dando o suporte se fazer necessário. Mesmo enfrentando os obstáculos impostos pelo seu transtorno para interagir com os colegas, Fernando nunca teve dificuldade em se relacionar à professora pesquisadora. Devido ao contato com ele, em outras experiências, assim conclui-se o quanto é importante ter cuidado com a interação de pessoas diferentes no ambiente das salas de aulas com TEA. O uso de estratégias e diferentes auxílios no processo de aprendizagem dos alunos com TEA, visto que em diversos momentos os alunos manifestaram envolvimento e motivação não só os objetos da pesquisa. A aula pautada em uma maior variação de metodologias faz com que os alunos se sintam mais dispostos a estudar, principalmente alunos com transtorno. Além disso, os dois alunos se sentiriam inseridos no ambiente de sala de aula e, após o trabalho de acordo com a professora de apoio, tornaram-se mais comunicativos, interagindo com os colegas, principalmente Fernando, que era mais retraído. Acerca da inclusão, de forma geral, é necessário ressaltar que não basta que o professor insira o aluno em sala de aula. Para que a inclusão seja efetiva, é importante que a escola e os professores, a comunidade, os pais e até mesmo os colegas de classe trabalharem juntos. Além disso, é importante que os professores recebam formação adequada para poderem se apropriar do conhecimento necessário para compreender as diferenças entre cada deficiência para poderem conviver melhor, respeitar e principalmente oferecer a mesma qualidade de ensino a todos. Ademais, os professores precisam se encorajar para trabalhar com alunos com deficiência. Por fim, conclui-se que é possível sim trabalhar de forma inclusiva, mas para isso é importante que o professor tenha apoio pedagógico para realizar um trabalho articulado com a professora da AEE e com total interação com a professora de apoio. Todos precisam estar dispostos a aprender juntos aulas mais diversificadas, o que não é uma tarefa fácil, mas o importante é não desistir. Além disso, muitas pesquisas, principalmente relacionadas com a prática, ainda precisavam ser realizadas. Bom, gente, o meu tema era esse, espero que tenham gostado.